Ao ler esses textos desses dias e acompanhar os noticiários, estamos falando a mesma linguagem. Está acontecendo. Está acontecendo nos nossos dias muitos dos sinais previstos ali em Apocalipse. Vamos orar sentados aí, baixa um pouco tua cabeça. Papai, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo nos nossos corações. E a tua palavra diz que a palavra nem chegou ainda na nossa boca e o Senhor já conhece. Pai, nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, guia-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Guia-nos. Muitas vezes, papai, a angústia é tão grande, a batalha na mente é tão intensa, que ficamos fragilizados no nosso corpo físico, na nossa saúde. Reveste-nos com tua armadura, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, salvação por capacete. Dá-nos a justiça por couraça, a verdade por cinturão. Queremos calçar os nossos pés com a propagação do Evangelho. Dá-nos, Senhor, o escudo da fé. E nos alimenta, Senhor Deus, nos dando a arma, a espada, que é a tua palavra. Fala conosco, Pai. Quebranta-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, houve um tempo em que ser crente, ser cristão, era uma marca tão distinta que, ao olhar para uma pessoa, a gente sabia. Porque até na vestimenta, na maneira de falar. Então, eu vejo assim que, quando a gente vai diferenciar o branco do preto, é muito fácil, mas quando o cinza aparece, você já fica meio perdido. O tema da nossa mensagem hoje é: de que lado você está? Vamos imaginar como se fosse dois times. O meu time essa semana perdeu de 5. Lado dos derrotados. Mas vamos ver algo muito mais sério e profundo do que um simples time de futebol. Quando nos é apresentado a palavra de Deus, nós vemos o verdadeiro e o falso. Nós vemos tudo aquilo concernente ao reino de Deus e aquilo que pertence ao reino das trevas, luz e escuridão. E é impressionante como desde o princípio, Satanás, o diabo, ele quis copiar a Deus em tudo. O maior desejo do diabo é ser como Deus, ele nunca vai ser. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Nos capítulos anteriores de Apocalipse, Deus tratou com o falso profeta, com o anticristo e com o diabo. Mas ele copia também a Deus em 2 outros elementos que muitas vezes nós não pensamos. A noiva, a igreja, aquilo que Deus está trabalhando através do Espírito Santo, nos formando uma noiva para aquele glorioso dia das bodas, do casamento do Filho de Cristo Jesus com a igreja. O diabo também copiou a meretriz, a prostituta,
No capítulo 17, nos é informado acerca desta prostituta, a grande prostituta, a grande meretriz. No capítulo 17, do verso 1 ao verso 6 e também o verso 18, nós somos informados desta grande prostituta. Eu vou fazer a leitura hoje e os textos que nós vamos usar aqui na linguagem de hoje. Começa o capítulo 17 dizendo: então um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio me dizer: venha, eu vou lhes mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. E aqui então vai sendo apresentado para nós esta grande prostituta. Quem tem um pouco mais de tempo de igreja já ouviu em alguma ministração, em algum tempo, apontando para o Vaticano como sendo a grande prostituta. E depois, do verso 7 ao verso 17, nos é apresentado uma interpretação da ação dessa prostituta. E agora nós vamos para o capítulo 18, que vai falar da cidade. Deus tem uma cidade que Ele escolheu, Jerusalém, e que na restauração de todas as coisas virá dos céus a nova Jerusalém. Mais para frente aqui nós vamos pregar sobre os próximos capítulos e vamos ver essa gloriosa cidade. E o diabo também tem uma cidade, chamada na Bíblia de Babilônia. Babilônia, confusão. É interessante isso. Essa cidade traz a marca do próprio diabo. Nós podemos ver essa cidade não só como um local físico, mas também espalhado por todo o planeta Terra. As situações, o reino de Satanás, não como rei, mas como príncipe, que envolve todas as nações. Queridos, nós somos o povo que não faz parte da Babilônia. Nós não temos nada a ver com este reino, com este mundo. Estamos aqui com um único propósito e finalidade: anunciar o reino de Deus. Lembro os irmãos que quando João o Batista chegou aqui, ele anunciou uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. O anúncio desse novo reino. Cristo Jesus, quando ele começa a pregar, ele não muda a ministração. Jesus continuou pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a mensagem. A vinda de Cristo Jesus está atrelada ao cumprimento da pregação do evangelho do reino. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, 14. Mas a gente ouve tantas ministrações, tantas mensagens hoje, mas pouco se fala do reino. E tem sido uma tônica. Tenho ouvido muito isso, tem alegrado meu coração na reunião dos pastores. Nós estamos aqui não para defender uma placa denominacional, nós estamos aqui por causa do reino de Deus. Quando nós temos algo em comum, nós conseguimos conviver. O reino de Deus. E sabemos que Jesus pregou ali a constituinte desse reino, Mateus 6, 5, 6, 7. As parábolas, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso. Tudo acerca deste reino.
que não tem nada a ver com este mundo e com o reino implantado por Satanás. O mundo jaz no maligno. E é interessante quando a gente pensa na pregação de Jesus, e eu fico pensando numa historinha, não está na Bíblia, mas a gente fica imaginando Jesus saindo e indo para outra cidade, e Pedro conversando com João no caminho. João, que foi Pedro? O que será que Jesus vai pregar lá? João, ele vai pregar sobre o reino. Ele pregava sobre o reino. Coisa maravilhosa. Quando nós chegamos ali, no final de Atos todinho, a igreja pregava sobre o reino, a implantação do reino de Deus. Quando nós chegamos, Cristo Jesus morre, Atos capítulo 1 fala da ascensão dele, fala que ele ficou 40 dias aqui na terra, falando sobre o quê? O reino de Deus, o reino de Deus. Leia lá em Atos capítulo 1. Aí a igreja pregava todo o livro de Atos, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Quando chega lá no finzinho, Paulo está preso, prisão domiciliar. E algumas pessoas iam até ele. Depois você vê lá na sua Bíblia, finzinho de Atos. E o que Paulo está pregando? O reino de Deus. Há uma certa mudança, não na pregação, mas aí o foco começa a ser no rei desse reino. E quem é o rei desse reino? Jesus. Tudo apontando para Jesus, ele é o rei. Então vamos ali agora na queda desta cidade. A primeira voz, nós vamos ver aqui 4 vozes. A primeira voz fala da queda da Babilônia. A partir do verso 1, Apocalipse 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte. O que ele estava dizendo? Qual que é essa voz forte? Caiu a grande Babilônia, todo o sistema mundano cai em ruínas, nada fica. Caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Para isso serve esta grande Babilônia, esse sistema maligno, para alojar, para abrigar demônios. Aí nós vamos para a segunda voz. Do verso 4 até o verso 8, essa segunda voz vai trazer uma instrução para o povo de Deus. Verso 4: Então ouvi outra voz do céu que disse: Sai dessa cidade, meu povo. Eu quero usar essa palavra para dizer para nós como igreja: saia desse sistema maligno. Saia desta cidade onde a injustiça, onde a miséria, onde a violência, onde há ódio, onde tudo o que está ligado ali faz parte do sistema do mundo caído. Nós precisamos entender. Os crentes de hoje em dia estão mais envolvidos com as coisas desse mundo do que nunca. Não se ouve quase pregação sobre santidade, separação. As mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, os crentes estão fazendo. Estão, entre aspas, se deliciando com essas coisas. É entretenimento, é passeios. Não sou contra nem entretenimento, nem passeio. Mas o crente, ele é comedido. Ele não vive para essas coisas. Ele vive para implantar o reino de Deus.
Sai dessa cidade, sai desse sistema. Eu quero falar mais uma vez, eu creio que agora mais aberto do que nunca, nós não somos daquele partido nem daquele partido, nós somos do reino de Deus. Nós temos um rei, ele é Jesus, ele é rei, ele é presidente, ele é tudo. Como cidadão, nós temos que, diante da lei, como o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos o nosso compromisso, temos que votar, temos que procurar, conforme a Bíblia diz, um candidato que seja o menos ruim, mas o sistema, seja comunismo, socialismo, democracia, parlamentarismo, todos esses sistemas nasceram no coração do homem e no coração do homem sem Deus. Nós não podemos nos iludir, achar que vai melhorar, quando a Bíblia mostra para a gente que o final dos tempos vai piorar. Nós não podemos nos iludir, mas vai piorar em termos. Porque para nós, cada vez mais próximos de estarmos com Ele eternamente. Quando a pessoa morre, como é que você fala, Sidney? Foi promovido. É assim que nós encaramos a morte. Nós temos que entender isso, amado. Nós temos que entender que o sal, quando ele perde o sabor, ele não serve para nada. Então a segunda voz tem essa instrução para a igreja. Sai dela, se separe. Por que as pessoas não têm tempo com Deus? Porque elas estão fazendo coisas desse mundo. Coisas que tomam o tempo, tornam prioridade das pessoas. Quando eu ouço a estatística de que no Brasil mais de 80% dos pastores não leem a Bíblia diariamente, se não está se alimentando, como que vai dar de alimento? E aí leem o versículo e falam um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino. E como igreja, tantos sistemas. Esses dias eu recebi um convite, 2 convites. Essa questão de igreja, não é que você tem, eles acompanham, eles fazem tudo para crescer, para a igreja crescer. E a gente vê Jesus falando que no final dos tempos não vai crescer, vai diminuir. Poucos, Jesus falou que são poucos. Quando eu leio isso, eu falo, Senhor, eu tenho que ir. Quando eu olho para a vida de Paulo falando assim, eu estou pregando para bastante gente, mas eu estou com medo de não... Eu falo, Paulo, e eu? Separado, igreja separada. Aí eu respondi lá, o convite, não sei, é um negócio de plataforma, sei lá, eu não entendo muito bem dessas coisas. Aí eu falei, daí uma moça começou a me atender, Senhor, pastor, eu sei que tem, tal. Eu falei, e como é que funciona? Você paga 2.000 por mês, etc. Babilônia! O reino de Deus é diferente. Recebi uma oferta bonita essa semana. Irmão, a nossa igreja vai fazer um bazar, e eu pensei aí em vocês, eu sei que tem seminarista, nem sabe que a gente está sem seminarista esse ano, e tal, e é barato, é R$5 por peça. Eu falei, aqui a gente doa. E eu lembrei de Pedro e João, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. A igreja hoje tem ouro e tem prata, mas não tem mais poder. Vamos, como igreja, manter o foco. Palavra de Deus não muda. Não queremos fazer curso para ser coaching, para ser isso, aquilo, outro. Nós queremos depender do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo.
O Espírito Santo tem sido deixado de lado. As pessoas estão aprendendo técnicas, estratégias. Nós precisamos chegar para Deus e falar: Deus, eu não sei nada. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Aí nós vamos para a terceira voz, do verso 9 ao verso 19. Eu vou ler o verso 9. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte da imoralidade e na corrupção dela, da cidade, vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Essa terceira voz é daqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E vai ser um choro de lamentação. Queridos, as trombetas já tocaram. Os flagelos, as taças da ira já foram derramadas. Agora não há mais o juízo sobre o povo. Já foi condenado. E não há mais opção de salvação. Nós vimos nas pregações anteriores que diante de tantas catástrofes, o povo se revolta ainda contra Deus. Não há mais tempo, nesse período aqui, de salvação. O que vai acontecer com eles? Choro, lamentação, grito. Eu creio que vai haver uma conscientização de que estão perdidos. Não tem mais o que fazer. Choro e lamentação. Então nós vemos aqui claramente, não é, esses dois lados. Esses dois lados. O lado daqueles que foram lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Esse lado é vencedor. Nós já sabemos o fim da história. O povo de Deus segue os passos do general que é vencedor. Jesus nunca perdeu uma batalha. Ah, mas lá na cruz foi a maior de todas. Quando Cristo Jesus morre no meu lugar, no teu lugar. Quando o sangue dele é derramado. Choro e lamentação. Choro e lamentação. Tem alguns filmes, né, que são interessantes, falando desse período de escatológico, né, apocalíptico. Eu acho que, se você é crente, acho que você já assistiu algum deles. Deixados para trás. Quem já assistiu Deixados para trás? E tem aquelas cenas, né, de que a pessoa se conscientiza, a mulher foi levada e o homem está lá. Tem outro videozinho que eu acho muito legal, o pastor está pregando e tal, ele bate a Bíblia cai no chão, já viram esse? É arrebatado. E o pessoal fica ali olhando. O que vai acontecer? Desespero! Desespero, não há mais possibilidade de salvação. Mas há uma quarta voz. Verso 20 ao verso 24. Eu quero ler o verso 22. O verso 20 começa: alegre-se os céus, há uma celebração. O verso 22 diz: a música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta, e as vozes dos cantores, nunca mais serão ouvidas em você, e você nunca mais será encontrado, nenhum trabalhador de qualquer ofício, tal, começa a descrever tudo isso. E no céu há uma festa. No céu o louvor é incessante. Anjos, arcanjos, querubins, 24 anciãos, dia e noite proclamam o quê? Santo, 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 santo. Uma vez uma senhora lá em Curitiba, uma época que a gente viveu um avivamento gostoso, tinha dia que o louvor era 3 horas.
e fluía, era uma coisa tão abençoada, né? Não que agora não seja, mas vivemos uma época de um avivamento. E aí uma senhora da igreja, ela levou uma família, a hora que terminou o culto, a família não convertida, foram conversar comigo, olha que coisa e tal, que bênção e tal. A família não convertida. A senhora da igreja que levou a família. Pastor, o louvor demora muito. Eu não vou mais convidar ninguém para vir aqui. A gente fica cansado, pastor. Eu falei para ela assim, irmã, a irmã quer ir para o céu? Ela falou, quero. Eu falei, a irmã não vai gostar do céu. Por quê, pastor? Porque lá no céu a gente vai ficar louvando. Sem parar. A gente vai cantar. Passou um tempo, ela foi para uma outra igreja denominacional que é lá culto enquadrado ali. Mas haverá celebração. Alegrem-se os céus por causa da destruição desta cidade. Alegre-se, no verso 20, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Esta cidade, ela tem ódio de Deus. Ela tem ódio do povo de Deus. Ela tem ódio da igreja. Então, se você vive alguma situação assim na sua vida, que um parente, que alguém, fica falando, aquela coisa toda vai contra você, não é contra você, é contra Deus. Que essas pessoas têm ódio de Deus, porque elas seguem o príncipe das trevas, aquele que tem ódio no coração, a Satanás. Então nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos diabo, anticristo e o falso profeta. A nova cidade em Cristo Jesus, a nova Jerusalém, e vemos a Babilônia. Nós vemos a noiva de Cristo, a igreja, e vemos a grande prostituta. E a pergunta é, de que lado você está? Quero voltar lá no capítulo 17, para finalizar mais 2 versículos. 17, verso 14. Eles lutarão contra o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Tudo está sendo preparado. Tudo. Eu vi um rabino ministrando uma palavra lá em São Paulo, e ele não é cristão. E ele falando do preparo que está acontecendo, o cerco ali, Israel, contra Israel. Todo mundo vai se levantar contra Israel. Essa cidade aqui, ela ficava à beira, a Babilônia ficava à beira do Eufrates. E a profecia bíblica é que o rio Eufrates vai secar. E já está secando. Porque ali vai ser passagem de exércitos. Lutarão contra o Cordeiro. E ele, o Cordeiro, o que diz aí na sua Bíblia? Ele os vencerá. Que time que você faz parte? O time dos vencedores? Ou o time dos fracassados? Por que ele vai vencer? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu entendia, não é? Grande parte da minha vida cristã, eu entendia que esse Rei dos reis era o Rei dos reis desse mundo, mas hoje mudou um pouquinho. Nós somos chamados, a igreja, somos reino, somos reis, somos sacerdotes. Nós é que regemos, ou nós é que devíamos
reger o andamento desse mundo, através do quê? Ir lá confrontar, fazer passeata? Não! Através dos joelhos dobrados. Nós lemos ontem, anteontem, 2 Crônicas 7, parte da nossa leitura. É Deus falando conosco, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a igreja se tornou orgulhosa, recebendo tapas nas costas de grandes homens, influentes homens políticos, recebendo lá na Câmara de Vereadores placas. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos chegar diante desse Deus, essa poderosa mão de Deus, e confessar. Eu gosto de profetizar dizendo o Brasil é do Senhor Jesus, mas isso é profecia, porque hoje a realidade, o Brasil está nas mãos de demônios, nas mãos de Satanás. E como nós vamos lá brigar, sair pintado? Não, é joelho no chão, nos humilhar como igreja, porque a grande corrupção está começando dentro das igrejas, se vendendo. Humilhar, chegar diante de Deus e chorar. Falar: Deus, eu não presto, eu não valho nada, Senhor. Arrebenta com a minha vida. Aí a voz do Espírito Santo nos lembra de que lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço de alto valor por nós. Aos olhos do mundo podemos não valer nada, mas aos olhos de Deus nós somos como a menina dos olhos dele. Que coisa maravilhosa! Humilhar. O que mais temos que fazer? Orar. 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 A Bíblia, lemos agora em Tito, falando sobre orar pelo governo, pelos governantes. Ah, não, agora o que está lá não é do partido que eu gosto. Ali não está, ora pelo partido que você gosta. Ali está, ora pelos governantes. Ah, mas estão fazendo. Mas quem não está fazendo? A minha função não é criticar, não é... Isso é rebeldia. E Romanos capítulo 13 fala que se eu falo contra a autoridade, eu trago para minha casa, para minha família o quê? Maldição. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que obedecer a Deus. Quem põe as lideranças? Deus. Quem tira? Deus. A hora que Ele quiser, Ele tira. Quem Ele quiser. E Ele põe quem Ele quiser. Então, amados, eu tenho que orar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que desviar dos maus caminhos, tenho que chegar para Deus e perguntar: Deus, tem algum caminho na minha vida que está? O que é prioridade em minha vida, Senhor? A Bíblia, Jesus nos dá a chave das chaves: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Eu recebi ontem uma mensagem da Lídia. O avião da missão do céu está quebrado. E nem sabem o que está quebrado. Então, eles têm que importar peças lá dos Estados Unidos para trocar as peças para saber o que está com problema. E eles estão com viagem marcada para dezembro, né? Saírem da aldeia. E ontem ela falou: olha, o avião não vai ficar pronto. O outro avião para fazer, essa missão cobra 4.500 cada voo. É muito barato um avião você pagar esse valor. Porque eles subsidiam grande parte, mas os demais não. Então vai ficar muito caro para ir outro avião lá, não é? E é uma missão também. Você crê que a gente ora aqui? Amém. E Deus vai abrir as portas? Lembram quando a FUNAI decretou que não podia entrar avião e Deus abriu as portas? Nosso Deus é Deus de milagre, mas como que a gente obtém esses milagres?
nos humilhando, orando, desviando dos maus caminhos. E tem uma outra coisa. O que é que ele manda fazer? Buscar a Ele. Buscar a face dele. O que fala isso? Ter intimidade com Ele. Aquela intimidade gostosa, que muitas vezes é só através de lágrimas. Quando a gente está afinado ali com Deus, com o Espírito Santo, você vai começar a orar, você começa a chorar. É um misto é um sentimento que é indescritível. Só Deus, através do Espírito, pode gerar isso no nosso coração. Então, irmãos, lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Senhor fala de dono. E com ele, olha que coisa linda aqui, amados. E com Jesus, o cordeiro, aquele que vai vencer, e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Quem que vai vencer? Jesus. Quem vai estar com ele? A igreja. O remanescente fiel. Aquele povo que não se vendeu, nem a prostituta, nem a grande cidade, aquele que se manteve incontaminado dessas coisas, guardado dessas coisas, e vencerão. E agora eu tinha falado o último versículo da nossa meditação, capítulo 18, segunda parte. Vamos ler o capítulo 18, verso 8. Por isso, num mesmo dia cairão sobre ela estas pragas, doença, dor e fome, e ela será queimada no fogo. Pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Poderoso Deus. Fale assim, lá para você ouvir, lá dentro do seu coração, da sua mente. Fale só para você ouvir, meu Deus é poderoso. O que mais que a gente pode desejar, amados? O Cordeiro vai vencer. O nosso Deus é poderoso. Ele é conhecido ou se manifestou também através do nome, o Senhor dos Exércitos. Eu quero, como se estivéssemos agora, não é? Ali, depois de ouvirmos exercitados a nossa fé, eu quero falar a pergunta inicial. De que lado você está? E quero dar a oportunidade de você se manifestar. Aqueles que já estão ou que querem estar do lado do vencedor, do Cordeiro de Jesus, fiquem em pé. Aqueles que querem ficar do lado do perdedor, não é? Continuem do jeito que estão. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja passando por lutas. Jesus falou do tilipes, das tribulações, das aflições. Talvez você esteja tomado por angústia, por tristeza. Talvez hajam áreas na sua vida que você se sente desanimado. Escolher estar do lado de Jesus, obedecendo a Ele, aos ensinamentos, aos mandamentos dEle, já nos coloca numa posição de mais do que vencedores.
Talvez você possa falar assim, mas está doendo demais. Mas vai chegar o momento, o dia, o glorioso dia, em que a cidade, o sistema, a prostituta, Satanás, o anticristo e o falso profeta vão cair. E Cristo Jesus virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. E vamos viver toda a eternidade ao lado do vencedor. Aguenta firme. Se precisar chorar, chore. Diferente das mensagens desse mundo de que o que chora é fraco, a Bíblia, Cristo Jesus diz que no reino dele são felizes os que choram. Talvez a dor seja tão grande. Talvez você sinta o teu coração tão apertado. Talvez você já tenha derramado tantas lágrimas. Continue, amado irmão, amada irmã. A história ainda não acabou. E o dono da história, aquele que criou os céus e a terra, ele continua no controle. Ele continua regendo a história. Aguenta firme. Chore aos pés do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus chorou. É tempo da igreja, mais do que nunca, voltar a esses princípios básicos da fé. É tempo da igreja se humilhar. É tempo da igreja buscar o socorro no lugar certo. Buscar o pastor certo. E só há um, aquele que morreu por mim e por você. Aquele que conhece a sua voz. Aquele que sabe de tudo o que você está passando, tudo o que está acontecendo, Ele sabe. Aquele que é o único que tem o poder de olhar para você e te convidar, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, venha a mim. Ele é o único que pode dizer, você está com sede, venha a mim e beba. Pois Ele é a água da vida, Ele é o único que tem o poder para te convidar. Se você está com fome, venha e coma, eu sou o pão da vida. Há um povo que não está se conformando com a Babilônia, com a falsa noiva meretriz. Há um povo que não está se conformando com o sistema do mundo ou sistema implementado em muitas igrejas. Há um povo que está angustiado, falando para Jesus, volta, Senhor. Há um povo que não tem deixado a fé se esfriar, o amor se esfriar, a fé acabar. De que lado você está? De que lado nós estamos? Muitas vezes, quando nós medimos sucesso, a nossa mente humana, carnal, caída, busca nos princípios de sucesso deste mundo. Muitas vezes, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em sucesso de igreja, nós buscamos o sistema desse mundo. Esses dias, lendo, depois compartilhando com a minha esposa, sobre Paulo e o final da vida, e ele conversando com o seu discípulo, escrevendo para o seu discípulo, contando. Os próximos haviam abandonado, ele ficou sozinho.
ninguém se levantou a favor dele. Quando olhamos para o nosso amado, querido Jesus, ali na cruz, naquele momento crucial de toda a história, ele estava sozinho. E ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Até Deus, o Pai, o abandonou, deixou, porque Deus não habita onde habita o pecado. E ele tomou todos os nossos pecados sobre ele, sozinho. Ninguém poderia matá-lo, ele entrega a vida por mim, por você. Quando o diabo começar a cochichar no teu ouvido, na tua cabeça, você não serve para nada, você não presta, você não vai dar em nada, que tipo de crente você é e tal. Lembra do que Cristo Jesus fez por você lá na cruz. O sangue de Jesus continua poderoso, o nome de Jesus continua poderoso. Então, nesses momentos de tristeza, de angústia, de choro, de dor, sofrimento, clama pelo nome de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. Obrigado, papai, porque nós fazemos parte do time vencedor. Tudo isso por Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.